Você vê aí o camisa 9 Henrique. Aloysio Biuc já consultou os dois goleiros. Está acertando o relógio. Começa a decisão, saída do Vasco. Vai rapidinho pro ataque, é o Henrique. Aí ele ia passando, o Aldair segurou por baixo e cometeu a falta. Paulo Roberto, que é amigo particular do Renato, né? Velhos amigos. Foi lá, por isso ele teve aquela intimidade de tirar a bola da mão do Renato. Se fosse outro, eu não sei não, hein? O Paulo Roberto tá ali, ó. Zé Carlos tá pedindo formação de barreira. Vai ver o Mazinho indo em direção à bola. O Edinho partiu, Paulo Roberto bateu fraco na barreira. Sobra do Mazinho. Passou na área. Corte do Edinho. Repõe o Paulo Roberto. Tentou o Henrique. Edinho cortou. Bola chegando para Alcindo. Aí o contra-ataque do Flamengo. Desarmado. Cadu Carmo. Entregando para Vivinho. Paulo Roberto. Cadu Carmo transando com o Giovani. Apareceu Andrade. Edinho. Aí o Edinho. Alcindo. Paulo Roberto na marcação. Renato. Alcindo. Saiu do Carmo. Tocou na frente pro Bebeto. Bebeto pediu falta, mas não houve nada. Bola do Acácio. Passou do Leonardo. Vivinho em cima dele, ele transou com o Edinho. Bola chegando pro Zinho. Alcindo. Andrade. Ailton pediu pela direita, ele preferiu o Bebeto no meio. Alcindo. Tem o Renato na esquerda. Zinho se apresenta do lado, vai o Alcindo. Tem o Donato pela frente, tentou tocar atrás, desarmado. Chegou o Giovani. Passou pelo Renato. Chegou o Zinho. Bola do Vasco. Aí o Paulo Roberto colocando a bola. Você vê aí o Alcindo. O Aloysio Biuc foi lá, deu uma bronca no Renato. Não apareceu aí, ó. Paulo Roberto está encobrindo o Aloysio Biuc, correndo lá para a intermediária do Flamengo. Paulo Roberto tentando lá na frente. Corte do Edinho. Bola passou do Bismarck, caiu para o Jorginho. Mazinho. Entrou, a bola se perde, lateral do Flamengo, quando nós temos 3 minutos. Primeiro tempo de jogo. Placar do Maracanã ainda está escrito 0 Vasco, 0 Flamengo. Copa Rio exclusiva. Uma goleada de emoções da Rede Manchete. Cerveja Brahma Chopp. Quem escolhe a melhor é você. Volta pro Flamengo. Edinho movimentando Ailton, Andrade. Alcindo. Leonardo pediu bola. Foi pressionado pelo Giovani, atrasou para o Andrade. Tocou de pico na bola o Andrade buscando o Leonardo. Lateral do Vasco. Tá nervoso o jogo. Reposição do Paulo Roberto, jogando para Donato. Na frente o lançamento para a corrida do Vivinho. Leonardo está em cima dele. Vivinho evitou a saída. Chegou o Edinho na cobertura. Tranquilizou, entregou para o Andrade. Zinho. Marcação do Giovani. Bola do Vasco da Gama. Tocou na perna do Zinho. Tá certo. O bandeira amarela que você vê aí. Aliás, esse é o segundo bandeira, o bandeira vermelha.
Paulo Roberto Chaves. O Luiz Bilbo foi lá e deu uma bronca. Você viu, né? A posição de Paulo Roberto. Tentativa do Vivinho, pisou na bola. Bebeto tentava na frente o Renato. Sobra do Alcindo. Bola em movimento não vale. Tá parado o jogo, não vale nada. O Aloysio Biug marcou perfeito. O Bebeto tá perdendo tempo lá. Vale nada, tá tudo parado, tá tudo parado. Na ânsia de cobrar rápido, o jogador do Flamengo cobrou com a bola em movimento. O Aloysio Biug estava a 1 metro. Aí mandou parar a jogada. Só que o barulho é tão grande que o Bebeto não ouviu o apito. Aí, ó, agora sim vai ser cobrada a falta. O Alcindo tocou na bola com muita pressa. Renato tentava prozinho, corte de Zé do Carmo. Edinho sozinho na parada. Aldair. Jorginho se apresenta. Outra vez Aldair. Bebeto foi buscar o jogo. Andrade. Alcindo. Tentou Jorginho pro meio, corte do Fernando. Edinho. Empurrou. Zinho pro Renato, antecipação de Paulo Roberto. A golzinho, tocou, lateral do Vasco. Quando nós temos 6 minutos e meio, primeiro tempo de jogo, no placar do Maracanã tá escrito, ó: Vasco 0, Flamengo 0, Copa Rio exclusiva, uma goleada de emoções da Rede Manchete. Gillette Ervas, o primeiro creme de barbear para peles sensíveis. Alcindo. Sobra controlada ali pelo Ailton, mas o árbitro já marcou a falta sobre o Alcindo. Beneficiou o infrator. Muito rigoroso o Aloysio Biug. Mas também muito bem nas apresentações. Renato com a bola. Giovani está em cima. Leonardo. Cruzamento para a área. O corte de Donato. Caiu para o Andrade. Armou o chute. E no travessão. O Acácio não acreditou muito. Sobra ainda do Flamengo. Bola se perde o escanteio. Mas essa, ela deu uma descaída no chute do Andrade. O Acácio não acreditou e explodiu no travessão. Veja por trás. O corte do Donato, olha lá. O Andrade domina e meio na dividida, ó. Ele manda a bola descaindo, olha lá, no travessão. Vamos à cobrança do escanteio, autorizado. Para a área, o corte de Giovani. Andrade. Tentou o Zinho. Chegou o Henrique tocando o lateral que favorece ao Flamengo. Paulo, se a bola do Andrade entra, o Flamengo arrebenta isso. O Vasco está perigosamente concentrado na defesa. E está animando o Flamengo. Zinho tocando para Andrade. Ailton. Jorginho, cruzamento para a área. E bateu na trave, vai entrar no Renato e por cima. Quase que o Fernando faz contra. Me conta essa, Paulo César Andrade. Olha, a jogada começou com o Andrade belíssima, livrou todo mundo, passou pro Jorginho, Jorginho centrou, a bola pegou um efeito e o Fernando tentou tirar de cabeça, quase faz contra. O Renato estava atento também e o Acácio e o Fernando agora estão conversando. Estão meio apavorados os dois. Você viu aí, né? Ela tocou inclusive por baixo da trave, Marcos. Pra quem acredita em sorte de campeão, tá bom, né? É um bom indício. Agora o Flamengo tá melhor. O Vasco vem muito especulando, todo na defesa para jogar no contra-ataque. E o Flamengo tem aí marcação rígida, hora do Ailton, hora do Zinho, sobre o Giovani. Falta marcada contra o Flamengo. Bebeto pressionou muito ali o Mazinho. Aí o Fernando, Zé do Carmo está de costas. A torcida está gostando, ó. Preços originais Volkswagen. Mais de 720 itens com desconto de até 50%. Vá conferir na Alto Modelo. Tocou lá pra frente.
bola caiu pro Alcindo, tocou pro Renato. Paulo Roberto na carreira também. Chega primeiro e atrasa pro Acácio. Ali do Vivinho, do Leonardo. Chegou o Edinho, não brincou em serviço. Responde Zé do Carmo. Edinho volta de novo outro bico. Bismarck tenta dominar, explode ali com Ailton. Chega o Zinho, Andrade toca, finalmente chega para Alcindo. Tentou na frente, corta Paulo Roberto, cai para Henrique. Alcindo insiste. Chegou o Andrade, falta do Henrique. Falta, tá certo o árbitro. Aí o Andrade tocando para Alcindo. Saiu do Zé do Carmo. Zinho. Tem o Renato na esquerda. O Bebeto tá lá no meio. Aí o Renato. Paulo Roberto em cima dele. Donato tá mais atrás. Paulo Roberto tomou. Transou com o Donato. A torcida gosta. Tocou errado. Zinho recuperou. Aí pra linha de fundo. Tentou o cruzamento a escanteio. Paulo Roberto tocou por último. Renato na cobrança. Edinho foi para a área. Bateu o Renato. Do outro lado, toque de cabeça. Por cima do Jorginho. Assustando o goleiro Acácio. Quando nós temos 11 minutos. Primeiro tempo de jogo, o placar do Maracanã está escrito: 0 pro Vasco, 0 pro Flamengo. Copa Rio exclusiva. Uma goleada de emoções da Rede Manchete. Loteria Esportiva agora também tem segundo prêmio. Não perca a Esportiva. Paulo César, o que aconteceu com o Mazinho que ele ficou caído aí? O Mazinho ficou caído de cera, essa aqui era a verdade. O árbitro Luiz viu que não conversou. Cartão amarelo, é o segundo cartão amarelo do Mazinho. Perdão, Mazinho não, foi o Zé do Carmo. O Zé do Carmo é o segundo cartão do Zé do Carmo. Fez cera, o Luiz viu que deu cartão amarelo. Alcindo. Chegou, mas o árbitro marcou falta do Bebeto em cima do Mazinho. Donato cobrando, entregando para Giovani. Paulo Roberto. Tentou na frente pro Vivinho. Edinho chega na marcação, ainda Vivinho. Tocou nas pernas do Leonardo. Ficou pro Edinho, apertado ali pelo Henrique. Ainda o Edinho. Abriu espaço, Leonardo tocando para Andrade. De primeiro toque para Alcindo. Devolveu mal pro Andrade, o corte de Zé do Carmo. Henrique pelo meio. Tentava chegar pro Romário, cortou Aldair. Andrade, Alcindo. Zinho. Eita, nós! Donato, mas ele teve a intenção de ir na bola. Não foi maldosa, não. Ele foi na bola, o Zinho tirou a bola da trajetória e a perna. Veja só. Na trajetória, o Donato pegou a perna do Zinho. Confere aí, ó. Olha lá. Ele livrou. Tanto que não foi tão forte assim. Bom, vai o Leonardo. Lançou pra área. O Bebeto tentava, corte do Mazinho. Veio ali meio no sufoco. O Bismarck jogando para escanteio. A torcida tá gritando aí, ó. Mengo, Mengo. Cobrança do Zinho. Bola ficou pro Fernando, tocando pro contra-ataque do Vasco. Aí o Romário. Giovani, Romário, deixou pro Vivinho. Saiu do Leonardo, ainda o Vivinho. Abriu espaço pro meio. Tocou ali o Aldair. Chegou o Jorginho e recuou pro Zé Carlos. Sufoco, hein? Alcindo. Saiu do Giovani, saiu do Henrique. Bebeto. Henrique chegou junto. Alcindo chega na dividida. Lateral é do Flamengo. O Flamengo não tá jogando, tá guerreando, né, Paulo? Se aguentar isso mais de 20 ou 30 minutos é milagre, porque o ritmo do Flamengo é alucinante e o Vasco sente, né, João? Eu acho só o seguinte, o Flamengo não fez o gol. O gol pintou 3 vezes, as 2 na trave e a outra do Jorginho sozinho
embaixo do gol que não cabeceou. O bandeirinha, olha lá, vamos ver o ataque. Bebeto, tocou para trás, chegou ali na cobertura, o Zé do Carmo deu escanteio. O Paulo Roberto Chaves está chamando a atenção do Aloysio Biug, que o médico do Vasco tinha entrado em campo. E o Fernando, por isso é que está discutindo com ele. Você vê a repetição aí, ó. Foi na bola, tranco legal. Ô Paulo César Andrade, o teu depoimento. Realmente, o que aconteceu foi o seguinte: o Fernando está na bronca com o Aloysio Biug, porque agora o Renato já está cobrando escanteio. Explico daqui a pouco. Renato, toque de cabeça, bola sobrou. Aí também já fica difícil, né, Edinho? Vai ver o balão tá subindo aí, ó. Agora o Aloysio Biug está permitindo muita reclamação, muito empurrão de jogador. Daqui a pouco perde o controle do jogo, hein? Ô Stockler, é jogador do Vasco atrás do gol do Flamengo. É o Vivinho, Paulo. E naquele momento que o Fernando reclamou com o árbitro Aloysio Biug, é que o médico do Vasco, o Clóvis Munhoz, e o massagista já estavam dentro de campo atendendo o jogador enquanto a bola rolava. O Vivinho está sentindo o pubis. Vamos ver aqui se vai dar para ele continuar. A Giovani brigando, chegou o Leonardo. É um bicão pra frente. Donato e Renato. Tiro de meta do Vasco. Ô Paulo, ali atrás do gol, e o Stockler vai clarear isso, o departamento médico invadiu, fez o diabo. E desrespeitou o jogo, as leis do jogo, desrespeitou tudo. O goleiro do Flamengo foi até ingênuo, ele devia ter agarrado aquela mala e jogado lá no posto. Pra criar um caso mesmo. Ué, que diabo? E não vai acontecer. E o juiz viu, hein? O juiz viu. Bola do Flamengo. Saiu Ailton. Parou Andrade. Zinho se apresenta, ele prefere Leonardo. Zinho. Alcindo. Cruzamento para a área. Corte do Donato. Ailton, Andrade. Sai do Henrique. Zinho. Alzinho. Paulo Roberto vai em cima dele. Eita, que fita do Zinho para a área. Donato no corte. Ailton insistiu, brigando com o Henrique. Romário abrindo para Bismarck. Chegou Jorginho, dominou pelo Flamengo. Ailton. Andrade. Chegou atrasando o Zé do Carmo para o Acácio. O pessoal do banco do Flamengo está gostando. Carlinhos passa a mão na cabeça. Antônio Ferreira Duro. Lanceta, preparador físico. Todo mundo ali acompanhando o jogo. Quando nós temos 18 minutos. Primeiro tempo de jogo, placar do Maracanã ainda está escrito: 0 pro Vasco, 0 pro Flamengo. Copa Rio exclusiva, uma goleada de emoções da Rede Manchete. Votorantim, marca de progresso, marca de Brasil grande. Andrade chegou ali arrepiando. Sobra do Zinho. Alcindo, saiu do Donato. Renato corre, Alcindo vai pro meio, pode bater, prensado. Prensou na hora com ele o Fernando, é escanteio pro Flamengo. Preços originais Volkswagen, mais de 720 itens, com desconto de até 50%. Vá conferir na Abolição. Talzinho aí na cobrança. Bateu aberto. Romário. Transou ali com Bismarck. Sobra do Aldair. Repõe na frente buscando Bebeto. Serviu Alcindo. Tentou a devolução pro Bebeto. Equivocada, ficou fácil pro Acácio. O Flamengo tá ótimo. Só falta caprichar mais na conclusão. E o Vasco, se já joga com garra, precisa duplicar essa garra para se equivaler ao Flamengo. Por enquanto, o Flamengo melhor na partida. Jornalismo com charme. Ela e ele. Com Miele e Leila Richards. Estreia dia 4. Toque do Jorginho caindo pro Edinho. Bola
bola do Ailton. Se atrapalhou um pouco. Aí o Andrade. Alcindo. Fez o corta-luz para a chegada do Leonardo. Paulo Roberto está em cima. Alcindo. Zinho. Boa jogada do Zinho, hein? Donato está em cima dele. Leonardo. Fez aberto o cruzamento buscando Ailton. Corte do Bismarck. Andrade se esbarrando ali com o Aldair. Sobra do Jorginho. Aí de novo o Flamengo. Ailton. Jorginho tentava ali. Quando o árbitro marca ali a bola pro Flamengo. Marcando falta. O Bismarck veio de lá com toda a força e jogou o corpo em cima do Jorginho. Tem aquecimento no banco do Vasco da Gama. Ao Sorato no aquecimento. Alvivinho veio do lado de fora mais uma vez para ser socorrido. Vamos acompanhar aí a falta para o Flamengo, é perigosa. Cobrança do Renato. Tá todo mundo dentro da área, exceto o Ailton que está na intermediária. Vão ser quase, são 21 jogadores aí. Renato jogou. Cara a cara, desperdiça o Flamengo uma oportunidade. Aos 21 minutos, primeiro tempo de jogo, placar do Maracanã. Continua escrito, 0 pro Vasco, 0 pro Flamengo. Copa Rio exclusiva, uma goleada de emoções da Rede Manchete. Orcali Sosseban, eficiência a serviço de sua tranquilidade. Saiu Acácio. Chegou Aldair com tudo. Sobra do Giovani. Tá bloqueado ali, que finta, hein? Chegou o Jorginho, retomou. Zinho, tentando ali com o Ailton. Faz o giro. Repôs o jogo para Aldair. De longe para o Zé Carlos. Edinho. Andrade. Zinho tocando para Leonardo. Vivinho tá só no olho. Renato brigando com Donato. O zagueiro do Vasco leva vantagem. Tocou para Paulo Roberto. Henrique. Vivinho. Leonardo chega em cima. Chega o Zinho com o toque, tira e entrega pro Andrade. Lançamento de novo para a corrida do Renato. Corte do Donato. Tudo atrapalhado, lateral do Flamengo. O jogador Leonardo recebeu a seguinte instrução do técnico Carlinhos: se o Vivinho tiver ainda sentindo a contusão, apoia. Se não, fica na marcação do Vivinho. Andrade, um chapéuzinho no Henrique. Muita categoria. Renato. Paulo Roberto na marcação. Tentou o cruzamento, caíram os dois. Chegou o Zé do Carmo, o Renato deu uma finta. Torcida gosta, Andrade. Aí para a linha de fundo, o Zé do Carmo está em cima, apertou. Se perde, bola do Flamengo. Lateral. Preços originais Volkswagen, mais de 720 itens, com desconto de até 50%. Vá conferir na Tiana. Bola para a área, saiu Acácio, é dele. Paulo, o goleiro Zé Carlos ainda não pegou na bola, mas também é verdade que nem o Bismarck nem o Romário pegaram na bola. O Flamengo teve 5 chances, 3 das quais de gol, de fazer o gol e não fez. O Flamengo é franco, domínio absoluto na partida. Pode virar tudo e o 0-0 está ganhando o Vasco. Mas o Flamengo merecia alguma coisa, no mínimo, um gol. O Márcio marcou aí até com risquinho. 6 ou 5, vê aí. 5. Aí a falta.
E o técnico Carlinhos passou a seguinte orientação para o jogador Renato: cair mais pela ponta esquerda. Andrade tentando o Alcindo. Leonardo corre junto, Paulo Roberto acompanhou o Leonardo, ficou mais fácil pro Alcindo. Aí o Leonardo. Paulo Roberto está em cima dele, se perde. Lateral é do Vasco da Gama, diz Aloysio Guiugui. Quando nós chegamos a 25, primeiro tempo de jogo. Placar do Maracanã está escrito ainda: 0 pro Vasco, 0 pro Flamengo. Copa Rio exclusiva, uma goleada de emoções da Rede Manchete. Pirelli Empreendimentos Imobiliários, construindo um futuro melhor. Marcado aí, falta contra o Flamengo. Donato fica para cobrança. Você vê o Fernando lá no fundo, o Bebeto. Mais lá atrás, o Mazinho. Aí o Donato. Picão para frente. Edinho. Entregando para Leonardo. Deixou com Ailton. Daí pro Zinho. Andrade. Giovani em cima. Saiu pro Henrique, falta. O árbitro permitiu a cobrança da falta fora de lugar. Vai o Flamengo. O Jorginho. Levou o Fernando. O árbitro paralisou, marcando falta contra o Flamengo, beneficiando o infrator. Torcida do Vasco cheia com razão. Que bronca, hein, meu chapa? O time do Vasco precisa sair mais da defesa, acreditar mais no seu futebol, usar mais velocidade. Está preocupado demais com o empate, pelo menos aparentemente, né? E Lazzaroni nervoso no túnel, claro, né? O Lacasso está sem opção de saída de jogo, ele dá um bicão para frente. Giovani tentou amortecer, caiu pro Vivinho. Dividida com o Alcindo, a sobra de Paulo Roberto. Lançamento para Giovani. Ele ia fugindo do Adinho, sofreu a falta. Giovani e Edinho, há algum tempo atrás, tiveram um problema sério, mas já está superado. Você viu que o Edinho foi lá, puxou o Giovani. Negócio de jogo. A torcida do Vasco incentivou, deu uma paradinha, ficou na tensão esperando a cobrança de Paulo Roberto. Bateu Paulo Roberto lá no segundo poste. Buscou o Fernando, a bola se perde, apenas tiro de meta para o Flamengo aos 28. Primeiro tempo de jogo, placar do Maracanã está escrito 0 Vasco, 0 Flamengo. Copa Rio exclusiva, uma goleada de emoções da Rede Manchete. Cerveja Brahma Chopp. Quem escolhe a melhor é você. Jorginho tocando para Andrade. Empurra na frente, buscando o Bebeto. Jorginho passou da bola. Lateral do Vasco. Reversão. Ailton tocando. Jorginho, Andrade. Bola chegando para Alcindo. Renato. Em cima dele o Donato. Chega também o Vivinho. Está bloqueado por 3 o Renato. Tenta fazer ali um raio-x. Bola se perde, o escanteio do Flamengo. Donato tocou por último. Aloysio Guiugui em cima do lance. Perfeito. Cobrou o Renato na área.
Corte do Donato, completa de qualquer maneira o Bismarck. Giovani chega a dar um chapéu no Andrade. Tá esbanjando categoria esse tal de Giovani, viu? Bola de novo do Flamengo, do Ailton. Leonardo, serviu o Renato, Paulo Roberto em cima. Renato joga na frente, briga com Paulo Roberto. O Donato não quer brincadeira. Lateral do Flamengo. Próxima terça, estreia Sem Limite. Um jogo de perguntas e desafios. Uma maratona milionária, sem limite. Coesa, esta marca não para no tempo. O endereço dos bons negócios. Grito de guerra da torcida do Flamengo. Responde a torcida do Vasco. Eu não entendi essa dele. Jogou pro Acácio. São 30 minutos. Primeiro tempo de jogo. Placar do Maracanã continua. 0 Vasco, 0 Flamengo. Copa Rio exclusiva. Uma goleada de emoções da Rede Manchete. Atra Plus. A máxima suavidade no barbear. Aldair chegou com tudo agora. Em cima do Romário e cometeu a falta. O pessoal na geral tá fazendo uma pelada lá. E a bola não volta. Eita lá. Nossa senhora, que tem de canelada ali naquele meio. Alguém agora deu um chute. Ah, caiu de novo. O Aloysio Biugo já pediu outra bola. Chegou pra ele. Logo essa bola aí, pediu o cara. Isso aí. Falta de novo. É, rapaz, a torcida do Vasco tá animada. Tem a anarquia, motivascão, Vascoração. Força independente, torcida jovem. Tem a Wellington Vasco. Todas elas aí, ó. Giovani bateu fechado. Foi gol não. Teve gente que pensou, mas foi pelo lado de fora. Bateu ali na perna do Jorginho, em escanteio. O pessoal do Flamengo está com pressa. Você viu o Zinho, foi lá e botou a bola logo na marca. O Flamengo não quer perder tempo. 0-0, o Vasco é campeão. Fechado. É apenas tiro de meta. 33, primeiro tempo. Placar do Maracanã continua. 0 pro Vasco, 0 pro Flamengo. Copa Rio exclusiva. Uma goleada de emoções da Rede Manchete. Não perca a esportiva. Ela engordou para engordar o seu bolso. Radinho buscando o Zinho. Toque de primeira para Andrade. Renato servido na frente. Deu um toquinho, desviou de Donato. Vai o Renato. Alcindo foi para a área. O Renato bateu muito forte, muito aberto. Jorginho tenta aproveitar do outro lado. Continua com o Bebeto. Jogou para a área. Corte do Donato. Henrique, toque de mão, determina Aloysio Biugo. Henrique chegou ali, o Aloysio Biugo disse pra ele, né? Tô em cima do lance, cara. Acácio arrumando a barreira. Agora tá bom. Mas tá distante, viu? É na intermediária. Tem que ter muita força só. E o Renato toma uma distância. Vamos ver. Autoriza Aloysio Biugo. Com o Renato. Jogou pra área. O corte do Paulo Roberto. Leonardo chega primeiro na bola.
Tentou servir ali o Ailton, chegou Bismarck. Ainda o Bismarck, sai do Ailton, mais uma vez. Aí o do Jorginho. Acaba cometendo falta. Bismarck também abusou, né? Tem alguns jogadores do Vasco mais preocupados com a firula, com o jogo individual, do que com o jogo, hein? Esse jogo é uma guerra. Cobrança do Andrade para a área. Renato sobe na cabeça, melhor do que ele, Donato. Ailton. Abriu muito, tomou Zé do Carmo. Olha o Romário. Aldair caiu. Olha o Andrade. Lançamento pro Vivinho. Leonardo está em cima dele. Vai o Vivinho. Abriu, pé esquerdo, bateu pressionado. Chegou de qualquer maneira ali. O Zinho deu um bico para frente. Volta o Vasco com o Mazinho. Bismarck. Saiu do Andrade. Jogou para a área. Corte de Leonardo. Giovani. Bolão para o Paulo Roberto. Leonardo está em cima. Atrás dele ainda tem o Alcindo para o combate. Paulo Roberto consegue o cruzamento. A bola se perde. Quando o Aldair tocou, ela já tinha passado por trás da trave e já assinalava o bandeirinha Paulo Roberto Chaves. É tiro de meta para o Flamengo. Aos 36, primeiro tempo, o placar do Maracanã continua 0 para o Vasco, 0 para o Flamengo. Copa Rio exclusiva, uma goleada de emoções da Rede Manchete. Votorantim, marca de progresso, marca de Brasil Grande. Cadê a bola, seu juiz? Tá brigando ali o Zé Carlos. Claro, a galera que tá ali atrás é o pessoal do Vasco. O pessoal tá querendo ganhar tempo, né? Ajudar o time. Aldair. Jogou no espaço vazio, Andrade sai correndo. Mais um toque de efeito. Paulo Roberto chega, dá um bicão pra frente, responde o Adinho. Mazinho. Bismarck outra vez, Mazinho. Henrique. Giovani. Tentou um toquinho ali pelo Leonardo. Cortou. Zinho. Entregou pro Ailton. De longe ele atrasou pro Zé Carlos. Preços originais Volkswagen. Mais de 720 itens com desconto de até 50%. Vai conferir na Auto Bom. Fernando. Tomou pelo Flamengo, Jorginho. Acionou Renato. Mazinho está em cima. Renato vai pro fundo. Chegou junto dele ali o Fernando. Eis o escanteio que favorece ao Flamengo. Você já vê o Zinho correndo para a cobrança. Mateuzinho, fechado. Tirou a Cássio de soco. Romário está brigando com o Aldair. Chegou primeiro o Aldair. Tocou. O Zinho jogou na área. Corte de Paulo Roberto. Zé do Carmo. Conseguiu, mesmo tocando errado, a bola chegar para o Vivinho. Zé do Carmo tentou devolver para o Vivinho. Antecipação do Ailton atrasando para o Edinho. Bebeto não chegou na bola, ficou para o Donato. Bebeto insiste, ganha o lance, mas entrega de graça para o Fernando. Giovani. Mazinho. Aí o Fernando. Romário corre, ele tocou errado, tomou Aldair. Deixou pro Edinho. Alcindo. Tocou ali no meio do Donato. Apareceu Zé do Carmo, mas tocou errado na bola. Lateral que favorece ao Flamengo. Claro, né, Paulo? Toque errado, tá todo mundo querendo fazer jogada de preciosismo. Ser tão craque quanto o Giovani, não é possível. Isso está atrapalhando o time do Vasco. E muito. Aqui eles sabem que a audiência da Rede Manchete é grande em todo o Brasil. Tá todo mundo querendo aparecer, Márcio. Um grande show, né? Aí o Aldair. Edinho. Andrade. Leonardo saiu do Paulo Roberto. Sofreu falta, levou vantagem. O árbitro mandou prosseguir. Toque do Zinho. Buscava o Leonardo. Corte de Paulo Roberto. Caiu pro Giovani. Alcindo combate. Falta. Alcindo foi lá e derrubou o Giovani.
Quando nós temos 39-52. Primeiro tempo, o placar do Maracanã continua. 0 pro Vasco, 0 pro Flamengo. Copa Rio exclusiva. Uma goleada de emoções da Rede Manchete. Orcali Sosseban, eficiência a serviço de sua tranquilidade. Vivinho, lateral é do Flamengo. Tá certa a marcação? Que isso, Vivinho? Tá reclamando que você foi empurrado? Não, foi, subiram você e o Leonardo. Claro, tudo deu certo o lateral. Edinho. Antecipação do Fernando. E que finta em cima do Alcindo, que caiu igual garrafinha de boliche. Paulo Roberto. Fernando. Giovani tocando pro Vivinho. Tá valendo, levou vantagem. Bismarck. Pressionado pelo Ailton. Vivinho tá aí discutindo com Paulo Roberto Chaves. Tá marcado, Vivinho. Marcado, não adianta discutir, rapaz. Você viu essa voz de quem era? Sebastião Lazzaroni. Tá gritando a beça ali pro Zé do Carmo. Pedindo mais toque de bola, mais seriedade, menos firula. O Lazzaroni tá irritadíssimo ali, com toda a razão. 0 a 0 é uma vitória pro Vasco em todos os sentidos pelo primeiro tempo que foi aqui no Maracanã. Quer ver aí? Lazzaroni é esse que tá com a camisa branca. Do lado dele tá o Eurico Miranda. Tá na ponta. Zinho brigando aí. Giovani. Chegou Leonardo no bate-rebate. Chegou Andrade. Contorna a situação. Atrasa pro Edinho. Jogou na frente. Alcindo. Caiu pra Zé do Carmo. Paulo Roberto, Zé do Carmo. Empurrou o jogo pro Bismarck. Toque pro Vivinho. Cobertura do Edinho. Tá aí pro Zé Carlos. Preços originais Volkswagen. Mais de 720 itens. Com desconto de até 50%. Vá conferir na Anasa. Zinho. Renato. Paulo Roberto está em cima. Vai o Renato. Livrou bem. Saiu o Donato na cobertura. Renato tenta chegar para a linha de fundo. Renato se atirou, hein? Renato se atirou. Se não marcar nada, tá certo o árbitro. Certíssimo, Viug. Edinho. Ih, que furada, Edinho. Romário, olha para quem você furou. Tocou pro Giovani. Olha o contra-ataque do Vasco. Jorginho. Chegou e aliviou. Edinho. Que coisa, hein, Edinho? Tá aí o Aldair. 42-55. O primeiro tempo continua no placar. 0 pro Vasco, 0 pro Flamengo. Copa Rio exclusiva. Uma goleada de emoções da Rede Manchete. Pirelli Empreendimentos Imobiliários. Construindo um futuro melhor. Andrade. Jorginho. Armou o cruzamento, buscando o Renato. Passou do Acácio. Paulo Roberto sai atrás. Olha o toque do Acácio. Zinho cobrando pro Renato. Ainda o Renato. Passou ali no meio do Paulo Roberto, não. Giovani de calcanhar pro Paulo Roberto. Renato tá em cima. Tomou do Paulo Roberto. Tentou girar para fora, veio o Paulo Roberto, insiste de novo, toque foi do Renato. Acerta o árbitro, tiro de meta pro Vasco. Coesa. Esta marca não para no tempo. O endereço dos bons negócios. Osmar Santos Show, logo depois de Dona Beija. Valeu, meu chapa, é isso aí. Chute do Acácio. Bola passou do Andrade. Houve falta. Falta do Bismarck. Cobrada rapidamente pelo Aldair. Bebeto. Tocando pro Jorginho. Opa. Ele empurra o jogo pro Ailton. Mazinho tá em cima.
Jorginho para a área forte do Zé do Carmo. Jorginho insiste jogando pro Andrade. Saiu do Henrique, ainda o Andrade. Toque pro Jorginho, cruzamento. Aí o Fernando fez o toque. Renato sai correndo atrás. Paulo Roberto está na marcação dele. Cruzamento. Raiozinho. Leonardo. Vou abrir o jogo pro Jorginho. Do outro lado, dificuldade. Ih, dá nele bola. Nossa Senhora. Saiu. Jorginho apanhou que nem um danado da bola. 45-33. É difícil, Carlinhos. Termina o primeiro tempo, anuncia Aloysio Viug. No campo, os repórteres Paulo César Andrade e Antônio Stockler. Muito bem no primeiro tempo, hein? A equipe, como no outro jogo, mandou. Eu acho que é importante agora a gente não tomar gol, né? E aproveitar principalmente os cruzamentos, já que tem saído vários, mas que a gente quase não tem um centroavante fixo ali, né? Mas reveza Renato e Bebeto e às vezes ficam poucos jogadores dentro da área. E o detalhe é o seguinte, o Edinho chegou pro Renato e falou assim: Renato, quando você não conseguir um ataque, não fica com a mão na cintura não, volta para ajudar aqui na defesa. Ô, Paulo César, aqui com os jogadores do Vasco vão entrar em campo. E aí, Fernando? Não dá mais para jogar. E aí, Fernando? Vamos lá, pessoal, que são os 45 pro bicampeonato. É isso aí, Paulo. Um pacto aqui na subida do túnel, como foi na última partida. Faltam 45 minutos para o bicampeonato. O Vasco vai mais ofensivo. Aí voltando o time do Vasco. A torcida vai largando o foguete. E o Vivinho. Renato se precipitou. Agora sim, autoriza Aloysio Viug e começa o segundo tempo da decisão. Ailton prendendo Andrade. Contato com o Bebeto. Corte do Henrique. Mas o juiz dá falta na chegada do Mazinho em cima do Bebeto. Aí, ó. Tá todo colorido. Corneteando pro time do Flamengo. Andrade saiu da bola. Estão ali o Zinho e o Renato. Aloysio Viug foi para a área para acompanhar tudo de perto. Agora sim ele autoriza. Correu o Renato. Bateu de efeito, não bateu em ninguém. Apenas tiro de meta para o Vasco. milhões de pessoas, 3 milhões de automóveis, mais de 1.000 quilômetros de metrô. Uma cidade com um ritmo alucinante. Quais os segredos da capital cultural do mundo? Um desafio que você começa a desvendar neste domingo, em Manchete em Manhattan, 11h30 da noite. Toque do Edinho. Zinho. Henrique recupera pelo Vasco. Joga atrás. Mazinho. Fernando. Divide com o Jorginho. Lateral favorece o Flamengo. Aí o Fernando e o Jorginho brigando. O Fernando não quer deixar o Jorginho bater o lateral rápido. Ailton. Andrade. Bebeto tocando pro Ailton. Tentava na frente pro Jorginho. Apenas a cobertura do Mazinho. Esperando a bola sair. Renato reclama do juiz. Porque o Vasco está tentando ganhar tempo, fazendo o jogo correr. O Renato fez assim com a mão. Como quem diz, espera só.
Joga pra frente. Jorginho. Bola sobrou pro Vivinho. Tocou pro Henrique. Tentou servir o Romário de cabeça. O corte do Edinho. Giovani. Bebeto. Melhor pro Giovani. Abriu para Paulo Roberto. Aciona o Romário. Cobertura do Edinho, lateral do Vasco. Vai ver a calma do Vasco. Paulo Roberto na reposição. Vivinho. Tentou a finta em cima do Aldair. Pareceu Andrade e retomou. Bola do Jorginho. Tenta puxar velocidade, entregando para o Renato. Correu para receber na frente, o Mazinho atrapalha. Renato tentou devolver, jogou fácil para o Fernando. Carlinhos, assim não dá, né? Donato, quando nós chegamos a 4 minutos, segundo tempo de jogo, o placar do Maracanã continua escrito. 0 pro Vasco, 0 pro Flamengo. Copa Rio exclusiva, uma goleada de emoções da Rede Manchete. Cerveja Brahma Chopp. Quem escolhe a melhor é você. Paulo Roberto repõe. Donato outra vez, Paulo Roberto. Cruzamento para a área, o corte de Aldair. Sobrou para Zé do Carmo, pode bater. Explodiu em cima do Andrade, sobra do Jorginho. Henrique vai para cima dele. Ainda o Jorginho atropelado pelo Henrique. Azarone está ali, chupando bala. Edinho atrasando para Zé Carlos. Esticou pro Jorginho. Bismarck está na marcação. Caiu no carrinho lateral que favorece ao Flamengo. Jorginho repõe pro Andrade. Ailton. Andrade. Cruzamento para a área. Corte do Fernando. Bola caiu fácil, livre pro Vivinho. Romário pediu do outro lado. Vivinho esperou que ele estava impedido. Lançamento tocou no Leonardo. Quando o Aldair atrasou, já havia marcação de impedimento do Romário. Edinho cobra rápido, servindo ao Cindo. Renato. Marcado pelo Paulo Roberto. Donato também em cima, tocou pro Alcindo. Leonardo jogou pra ninguém. Preços originais Volkswagen. Mais de 720 itens com desconto de até 50%. Vá conferir na Wilson King. Bismarck foi empurrado. Vantagem no jogo, Zé do Carmo jogando para Vivinho. Lançamento para o Romário impedido. Do outro lado, Aloysio Felisberto da Silva já marcava o impedimento. Andrade. Tentou Bebeto. Em cima dele o Mazinho. Empurra daqui, empurra dali. Mazinho prevalece. Falta do Bebeto. Vai pintar cartão aí, hein? Epa, esquentou o tempo. Zinho chegou. Aloysio Felisberto botou a mão no bolso. Vamos ver aí, ó. Ele tá de cartão amarelo na mão. Tá chamando ali, ó. Vamos ver. Fernando, que é o capitão do Vasco, chega de mão para trás respeitosamente. Você não dá, senhor Deus, como é que é e tal. Renato também insiste. Cartão amarelo pro Bebeto e pro Fernando, Paulo. Ô Paulo, a diferença aí é que o Flamengo está jogando para fazer gol e o Vasco está jogando para o 0 a 0. Então dá essa diferença.
Até na atitude da torcida. Você vê a torcida do Vasco, 8 ou 10 vezes maior, tá quietinha. A do Flamengo veio, tá vendo aqueles rubro-negros renitentes, tá fazendo a maior onda. É a característica, é a pinta do jogo. De qualquer maneira, né, João, eu acho o Vasco um pouco melhor no segundo tempo, mais assentado, mais tranquilo, pelo menos tentando um pouco mais o ataque, sem se deixar dominar tanto, né? De uma forma massacrante como no primeiro tempo. Eles eram mais arrumados, né? Toque do Fernando. Aldair. Agora foi falta. E esse foi o segundo cartão do jogador Fernando do Vasco. Cobrando, tentando o Mazinho na frente. Recuado, toma o Bebeto. Ailton. Bebeto de novo. Andrade. Edinho. Alcindo. Outra vez o Edinho. A inversão de jogo buscando o Jorginho. Corte do Mazinho. Bola sobrou. Fácil pro Giovani. Aí é do Aldair. Andrade. Jorginho. Bismarck está em cima, ele sai. Andrade. Corte do Giovani. Já do Carmo espicha na frente pro Romati. O Romário cortou. Aldair. Jorginho. Com Giovani. Toque do Jorginho. Lateral para mim é do Vasco. Bandeirinha deu errado. Torcida agora chiou com razão. Paulo Roberto Chaves deu errado. Vestiu a rubro-negra agora, né? É. Tem um cara lá em cima, Márcio. E aqui se faz. Aqui se paga. Nós chegamos a 10 minutos, segundo tempo de jogo. Placar do Maracanã, 0 Vasco, 0 Flamengo. Copa Rio exclusiva. Uma goleada de emoções da Rede Manchete. Gillette Ervas, o primeiro creme de barbear para peles sensíveis. Bismarck tentava o Vivinho, corte de Leonardo. Renato vai para a briga com o Donato. Toque do Donato. Bola caiu com Zé do Carmo. Vivinho. Zé do Carmo. Vivinho. Boa transa do Vasco. Aí o Vivinho. Pegou o Leonardo. Tocou o escanteio do Vasco. Falta não. Ele foi na bola. A torcida do Vasco tá infernal, hein? O cara sobe na cadeira, grita. Aí a bola, batida de curva. Já Carlos jogou rapidamente com Ailton. Deixando o Prazinho. Bebeto. Alcindo pelo meio. Com tudo ali, cortando o Zé do Carmo. Recupera o Flamengo. Leonardo jogando com o Renato. Opa! Zé do Carmo. Renato empurra o Henrique. Agora chegou o Romário, chutou a bola para longe, o tumulto está formado. Aí o Acácio.
para a área, o toque de cabeça do Bebeto, do outro lado o Jorginho repõe, passou pelo Donato, tá parado. Estava impedido ali, a bola também já havia saído, marca Paulo Roberto Chaves. Do técnico Carlinhos para o jogadorzinho ficar mais em cima do Giovani. Aí o Andrade. Foi desarmado ali na entrada do Donato. Gado Carmo serviu para o Vivinho. Paulo Roberto. Henrique. Vivinho. Cruzamento fechado do Zé Carlos. Vamos conferir renda e público. 11.698.100 cruzados. Público pagante, 31.816 torcedores. E o governo autorizou o aumento dos combustíveis. Você vai saber detalhes logo mais no Jornal da Manchete, segunda edição. Edinho, do jogo. Leonardo. Aí o Bebeto. Falta do Zé do Carmo. Preços originais Volkswagen, mais de 720 itens com desconto de até 50%. Vá conferir na Bitig. Leonardo joga para a área, bola do Acácio. Nós já temos 15 minutos do segundo tempo. No placar do Maracanã continua. Vasco 0, Flamengo 0. Copa Rio exclusiva. Uma goleada de emoções da Rede Manchete. Loteria Esportiva agora também tem segundo prêmio. Não perca a Esportiva. Aldair dividindo com o Henrique. Chegou Andrade, conserta. Jorginho bobeia, tomou Bismarck. Zé do Carmo. Uma boca em cima do Zinho. Vivinho. Saiu do Leonardo. Jogou pro Romário, tá impedido. A galera se levantou toda, mas do outro lado, a Luiz Felisberto da Silva assinalava o impedimento. Andrade. Edinho. Leonardo. Galera tá agitando aí, ó. Vamos lá! Como a gente já previa, né, Paulo? O Flamengo não consegue manter aquele ritmo incrível do primeiro tempo. Também era impossível, né? A partida ficou mais ou menos equilibrada. Aí o Bebeto. Tomou Bismarck. Zé do Carmo brigando ali com Ailton. Zé do Carmo virou. Vivinho tomou na frente. Romário corre. Ia pra ele, o Aldair cometeu falta, hein? Sem bola. Tá certo a Luiz Biug. Perfeito árbitro da partida, viu? Perfeito. O Romário ia se livrando, o Aldair viu que não dava para correr atrás, fez a falta, parou o jogo. Não foi nada de agressivo, parou o jogo. Porque senão o Romário ficava na frente do Zé Carlos sozinho. Giovani, cheio de ginga, encostou para Bismarck. Mazinho no apoio. Jorginho na marcação. Cruzamento. Corte do Aldair. A sobra do Henrique. Dominou mal para bater. Jogou para a área. Já estava impedido o Vivinho. A vantagem foi do Flamengo. O Zé Carlos acionou rápido o Alcindo pela esquerda. Zinho. Giovani pressionou. Ele entregou para Leonardo. Renato. Andrade. Lançou mal.
quando nós já temos 17 minutos. Segundo tempo, o placar do Maracanã continua. 0 Vasco, 0 Flamengo. Copa Rio exclusiva. Uma goleada de emoções da Rede Manchete. Votorantim, marca de progresso, marca de Brasil grande. Roberto jogou na frente, o Bibinho jogou no espaço vazio, o Mazinho apareceu. Perseguido pelo Bebeto. Pressiona, chega o Jorginho, tocou lateral do Vasco. Preços originais Volkswagen, mais de 720 itens com desconto de até 50%. Vá conferir na Reigua. A torcida do Flamengo já pede o Júlio César. Ela sente que o time precisa de sangue novo. Carlinhos se mexe também. Eu conversava com o João aqui. Evidente, aquele esforço do Flamengo, agora o time sente passes errados e tal. E é bom mesmo que o Carlinhos mexa alguma coisa aí. O Júlio César já está no aquecimento. Falta em cima do Bismarck. Próxima terça, estreia Sem Limite, um jogo de perguntas e desafios. Uma maratona milionária. Sem Limite. Estreia terça, 10h30 da noite. O Zé Carlos comandando. Paulo Roberto bate de longe, explodiu em cima do Edinho. Renato foi lá, tenta evitar o Paulo Roberto, dono da bola. Sai também do terceiro, que é o Leonardo, do quarto, que é o Ailton, foi para a área, fez o cruzamento, tocou no Edinho. Torcida pediu pênalti, mas não houve não. Bateu no braço do Edinho. Renato. Zé do Carmo já havia falta em cima do Renato. O Flamengo está agora com pressa. Andrade cobrou o apoio de Leonardo. Alcindo. Outra vez Leonardo. Ninguém colocado. O Flamengo cansou um pouco. O Renato tá lá atrás, quer estar na frente, quer fazer aquele coelho de desenho animado que joga tênis sozinho, de um lado e do outro. Não dá. Era a hora do Flamengo tentar outra opção de ataque, quem sabe. O Flamengo cansou. O recuo do Vasco pode favorecer, mas o Vasco voltou muito mais bem organizado no segundo tempo. Bismarck lançou para o Romário impedido. O Edinho saiu na hora certa. A torcida está reclamando, mas o Edinho saiu na hora certa. O pessoal do Flamengo ficou até meio assustado aí, né? Renato. Houve falta marcada. É em cima do Renato. Cobrança do Andrade. Edinho. O Flamengo vai botar o Júlio César em campo, hein? Ainda o Edinho não passou ali pelo Donato. Saiu. Vai sair Ailton. Entrar o Júlio César no lugar do Ailton. Aí informou o Paulo César. Corte do Mazinho. Sobra do Andrade. Giovani. Andrade. Zinho não alcançou, levou uma vaia danada. Júlio, qual foi a orientação do Carlinhos, hein? Qual foi a orientação do Carlinhos? Já entrou em campo. O Paulo, a alteração é muito boa. E o Júlio César é um jogador curioso, né? Ele geralmente rende muito bem quando entra no meio do jogo. E raramente rende bem quando entra no começo do jogo. Vamos ver. Giovani tocou na frente, Bismarck. Cheio de pirula, tocou Vivinho impedido, tá impedido.
Correu antes do lançamento. Quando nós temos 23 minutos, segundo tempo de jogo, o placar do Maracanã está escrito: 0 pro Vasco, 0 pro Flamengo. Copa Rio exclusiva, uma goleada de emoções da Rede Manchete. Orcali Soceban, eficiência a serviço de sua tranquilidade. Flamengo no ataque, cruzamento para a área. É gol, Acácio na frente do Bebeto. Júlio César insiste, falta. Não vale nada. O Acácio tá caído aí, ó. Tá fazendo 0 o Antônio Stocker. Não, na realidade o Júlio César acertou o ombro do Acácio na hora que ele tinha segurado a bola. Foi um choque, não é uma cera não, Paulo. Na hora que você contava isso, no replay, nós confirmamos aqui por trás. Perfeito detalhe. Não é fita não, tá sentindo mesmo o Acácio aí, ó. Toda a verdade sobre o bebê brasileiro sequestrado e vendido para Israel. A vitória na justiça dos verdadeiros pais. A volta da criança ao Brasil. Leia esta semana na Revista Manchete. O Acácio está sendo atendido, você vê aí de novo a repetição. Por cima. O Acácio tentou segurar, ela escapole. Aí o Júlio César, claro, vai atrás do rebote. E o choque. Ele buscando a bola lá. O Acácio abaixa a cabeça e acaba sendo atingido pelo Júlio César involuntariamente. Tá de pé o Acácio, tudo bem? E o Renato já chegou para o Luiz Miller e falou o seguinte: vai ter que descontar. Cadê, ó? Mais um ângulo para você, ó. Tem que descontar que já tem 25 do segundo tempo. O placar do Maracanã está favorecendo o Vasco. 0 pro Vasco, 0 pro Flamengo. Copa Rio exclusiva, uma goleada de emoções da Rede Manchete. Pirelli Empreendimentos Imobiliários, construindo um futuro melhor. Alcindo tocando para Júlio César. Daí pro Renato. Bola do Flamengo. Posição do Renato, do Alcindo. Henrique está em cima, ele atrasa o jogo pro Andrade. Toque pro Leonardo. Vivinho na marcação. Lançamento para a área, passou do Júlio César, botou o Donato. Aldair vem correndo para chegar. Avança o zagueiro Aldair, ó. Preparou o cruzamento, jogou. Corte de Zé do Carmo. Leonardo antecipa, o Vivinho ficou parado. Andrade. Zé do Carmo combate. Bola do Zinho. Opa, falta. Bismarck empurrou ali o Jorginho. Andrade cobrou. Jorginho. Bismarck está na marcação. Ainda o Jorginho. Deixou pro Zinho. Andrade. Tocou pro Jorginho. Houve toque do Zé do Carmo, Jorginho bota na frente. Cobertura do Mazinho. Zé do Carmo. Bola do Giovani. Perigoso contra-ataque, hein? Andrade chega. Giovani vai saindo. Quando chega o Bebeto e comete a falta. Giovani tá caído. Mas não foi falta assim para machucar, não. Quando nós temos o 27 segundo tempo. Placar do Maracanã, 0 pro Vasco, 0 pro Flamengo. Copa Rio exclusiva, uma goleada de emoções da Rede Manchete. Cerveja Brahma Chopp. Quem escolhe a melhor é você. Aí o Giovani sendo retirado. Essa bala aí da boca do Lazzaroni não acaba nunca, hein? Ele também tá querendo que bote o pezinho dele para dentro da máquina. Olha lá, ele saiu da primeira do Andrade. Aí o Bebeto chegou. Quando sentiu que o Giovani ia embora, deu só uma rasteira. Talvez o choque com o Andrade tenha sido mais forte do que a rasteira do Bebeto.
Olha aí, ó. Mais de perto. Olha lá, ó. Aí, ó. Essa aí sim foi mais, ó. O Bebeto até bateu com a canela. Cobrança da falta agora sim, pelo Zé do Carmo. Bismarck, Zé do Carmo. Tentou pro Romário, empurrou o Edinho, marcou a falta. Doutor Clóvis, o que é o Giovani? Pancada na coxa só. Nada demais, né? Não tem problema. Aí, pancada na coxa, foi no lance com o Andrade. Jorginho. Bismarck tá em cima. Jorginho repõe jogando com o Andrade. Zinho se apresenta no meio. Alcindo pé de jogo, Leonardo lá na esquerda. Júlio César. Fugiu da marcação. Cruzamento, chegou o Bebeto. Acácio saiu e fez a defesa. Tem o goleiro do Vasco. Preços originais Volkswagen. Mais de 720 itens com descontos de até 50%. Vá conferir na Destaque. Volta o Flamengo. Alcindo. Zé do Carmo cortou. O árbitro marcou a falta. Leonardo. Donato, Vivinho. Paulo Roberto. Edinho. Zinho. Ainda o Zinho. Tentou a finta em cima do Henrique. Ainda o Zinho. Levou vantagem e sofreu falta. Andrade. Tocou no meio. Tomou Bismarck. Jorginho recupera. Aldair. Andrade. Alcindo. Leonardo. De longe ele arrisca. Jogou na zaga. Donato. Henrique dá um bico pra frente. Aí o Edinho na cobertura. O Mário está acompanhando. Aldair. Esticou pro Alcindo. Já do Carmo chega. Retoma pelo Vasco, lançou pro Romário. Saiu do Aldair. Tocou pro Vivinho. Primeiro do que ele, o Edinho e atrasa pro Zé Carlos. Quando nós chegamos a 30 minutos, segundo tempo de jogo, placar do Maracanã, 0 Vasco, 0 Flamengo. Copa Rio exclusiva, uma goleada de emoções da Rede Manchete. Atra Plus, a máxima suavidade no barbear. Aí o Renato. Renato cortou. Falta do Leonardo. Leonardo sobre Giovani. Partida inteiramente amarrada agora, o Vasco se defendendo para garantir o título, tentando contra-ataques raros, meio difíceis, e o cansaço batendo em muita gente, principalmente pelo lado do Flamengo, né? Agora é lance de acaso para decidir ou não o campeonato. A favor do Flamengo, claro, porque do Vasco, o 0 a 0 é o título, é o bicampeonato. Tá aí o Mazinho. Tentou o Bismarck, o corte do Jorginho. Júlio César joga na frente. Donato. Bola chegando para Giovani. Lançamento para o Romário. Aldair. Distancia do Romário. Edinho. Zinho. Vivinho apertou, outra vez o Edinho. Zinho. Tenta em cima do Henrique, caiu pro Andrade. Lançamento para a corrida do Jorginho no apoio. Bismarck está em cima dele. Cruzamento do Jorginho, Mazinho. Alcindo tomou. Fez o cruzamento para Zé do Carmo cortar. Bismarck. Giovani. Romário pede na corrida. Nas costas do Edinho. Zé Carlos. Opa, mão, que isso, Zé Carlos? Saiu da área, Zé. Olha a falta perigosa pro Vasco.
Vasco aos 32. O Zé Carlos não sabia o que fazer. Semana do último jogo, o Acácio deu um banho de como sair do gol. Veja só a indecisão do goleiro Zé Carlos. Lá. Aí ele jogou como se fosse batata quente. Esqueceu que a meia-lua é fora da área, né? Aí o juiz também surpreendeu. Quase que o juiz não marca, ele olhou. O juiz marcou mais no espanto do próprio Zé Carlos. Uma falta perigosíssima, né, João? Terrível, né? Claro, esse rapaz, o Zé Carlos, é muito imaturo. Eu nunca esqueço lá em Córdoba, o segundo gol do Chile. E, claro, não é problema, 20 e poucos anos, está começando. Aí, torcida do Flamengo, torcida do Vasco. Não vira o rosto não, cara. Vê essa de frente, de trás, de lado aí, ó. Tá o Romário, tá o Giovani, Paulo Roberto. A barreira do Flamengo tá atrás da marca do pênalti, tá vendo só, né? Momento difícil pro Flamengo, hein? O torcedor do Flamengo tá cruzando o dedo do pé, o mindinho com um dedão. Vale tudo. Autorizado. Romário na barreira. Aí o Andrade não quis brincadeira, lançou lá na frente para a corrida do Bebeto. Botou no chão. Fernando tá em cima. Escorregou, pisou na bola o Bebeto. Aí o Fernando arranca, cheio de gás. Edinho bloqueou. Bola do Júlio César. Bebeto. Opa, Donato fez falta. 34 segundo tempo, o placar do Maracanã continua. 0 Vasco, 0 Flamengo. Copa Rio exclusiva. Uma goleada de emoções da Rede Manchete. Não perca a esportiva. Ela engordou para engordar o seu bolso. Paulo Roberto tomou do Leonardo. Lançou pro Romário. Aldair. Edinho. Jorginho. Henrique tentou marcar, ele jogou para Júlio César. Andrade. A inversão buscando Alcindo. Jorginho, outra vez Alcindo. Bebeto tá lá na área. Ele e o Renato. Cruzamento pro Bebeto de cabeça. Acácio! O Bebeto meteu no cantinho. O Acácio numa forma excepcional. Foi lá e defendeu. Veja aí a repetição. Ô Stockler, que coisa impressionante o Acácio, hein? Mas na verdade o Bebeto cabeceou no meio do gol. Se ele desvia mais pro cantinho, poderia surpreender o Acácio. Veja aí por trás, ó. Jorginho caiu aí, sofreu uma falta do Bismarck. Ó, o Flamengo bota a bola pra rolar. Edinho lançou pro Leonardo, comprida. Saiu. Lateral do Vasco. Coesa. Esta marca não para no tempo. O endereço dos bons negócios. Vá conferir na Crisalto. Donato não quis brincadeira. Romário correu atrás. Aldair tranquiliza, entrega pro Edinho. Passe errado pro Leonardo, mas houve toque do Vivinho. Bandeirinha da lateral pro Flamengo. O torcedor do Flamengo tá aí, ó. No sofrimento. Andrade. Renato. Mazinho. Renato tomou falta, solou, Renato. Solou, não vale nada. Foi bonito, toque e tal. Mas jogo perigoso. Segundo tempo, placar do Maracanã tá escrito 0 Vasco, 0 Flamengo, Copa Rio exclusiva, uma goleada de emoções da Rede Manchete. Votorantim, marca de progresso, marca de Brasil grande. Aí o Alcindo, ó, tomou. Ele ia arriscar, mas viu que o Acácio tinha voltado rápido pro gol. Aí o Alcindo tocou pro Zinho. Júlio César.
Paulo Roberto está em cima dele, tenta chegar na linha de fundo, tentou para trás, tentou cruzamento, explode com o Paulo Roberto. Caiu pro Vivinho. Na frente Romário. Andrade tentou cortar, ficou com a bola. Zinho, Júlio César outra vez, Zinho. O Giovani só olhando. Andrade. Alcindo, matou no peito. Tentou cruzamento para a área, Renato. Tentou fazer a finta para dentro. Pro Alcindo, caiu um monte de gente. O Acácio ficou com a bola. E aí, Stockler? Detalhe é que muita raça dos jogadores do Flamengo. O Bebeto e o Alcindo na jogada, só que o Acácio saiu e segurou firme. Ô Paulo, muita raça, mas me desculpe, o Renato agora foi pouca inteligência. Que ele atrasa a bola, o que ele quer? Passar por dentro? Era o Jorginho que estava ali. Ele atrasa a bola, toca. Mas a camisa vermelha e preta também é a do time dele. E a do Roma é uma camisa grená. Zinho, Aldair, Jorginho, Bismarck está na marcação. Zinho, Andrade, Júlio César de calcanhar, tirou o Fernando. Edinho antecipa. Saiu do Vivinho, chegou Giovani, ainda o Edinho, Andrade acabou tocando. Leonardo. Jogou para a área, corte do Fernando. Andrade e Giovani. Bola do Zinho. Leonardo. Renato. Chega para a linha de fundo. Houve o toque do jogador do Vasco. Donato. É escanteio para o Flamengo. E o Vasco vai mexer, hein? Está preparado para entrar o Cocada, camisa número 13. Vai sair Vivinho no Vasco. Aí o Vivinho. Bismarck, corte de Aldair. Bola caindo para Andrade. Henrique vem na disputa. Bola chegando para Alcindo. Bismarck com Alcindo, falta. Quando nós temos 40 minutos, segundo tempo de jogo, placar do Maracanã, está escrito 0 Vasco, 0 Flamengo, Copa Rio exclusiva, uma goleada de emoções da Rede Manchete. Orcali Soceban, eficiência a serviço de sua tranquilidade. O Acácio fez duas defesas notáveis e decisivas. Agora, o time do Flamengo, todos ou quase todos, abaixam a cabeça e querem passar, varar por dentro dos outros. Ele não joga coletivamente. O Renato, então, pode até dar certo, driblar os 11 e fazer o gol. Mas, positivamente, isso não é a regra 1 do futebol, passar a bola. Ela usa a maior arma que uma mulher pode ter. Se aproveita do que existe de mais fraco nos homens. Dona Beija, segunda a sábado, 9h30 da noite. Giovani cobrou. Tentou lá na frente o Romário, corte de Aldair. Deixou com Júlio César. Renato. Vasco está 3 minutos perto de ser o bicampeão. Olha o Alcindo. Deixou a bola escapulir. Mazinho está em cima. Pressionou ainda o Alcindo. Jorginho, cruzamento para a área. Henrique. Bebeto aperta. Recuou para o Andrade. Leonardo. Edinho. Flamengo vai para o desespero. Cruzamento do Edinho. 42,5 segundo tempo, placar do Maracanã. 0 Vasco, 0 Flamengo. Tá difícil, né, Carlinhos? Copa Rio exclusiva, uma goleada de emoções da Rede Manchete. Pirelli Empreendimentos Imobiliários, construindo um futuro melhor. Torcida do Vasco começa já a fazer a festa, cantando
Vasco. Estão soltando fogos. Aí, ó. Festa da torcida vascaína. Vasco, há 38 anos atrás, ganhou um bicampeonato. 1949 e 50. Ganhando hoje, repete. Júlio César. Desmarque. Tocou pro Cocada. Tá cheio de gás o Cocada. Vai ele. Aí o Cocada, Romário tá na área. Edinho tá em cima. Cocada bateu. Gol! Segundo tempo de jogo, o Cocada despacha o Flamengo, tirou a camisa, fez festa. Veja aí o gol da vitória, o gol do bicampeonato do Vasco da Gama. Cocada! Ele tirou a camisa, está colocando de novo. Cocada! Como é que foi escolar? Ele está aqui no banco do Flamengo. Cocada brigando no banco do Flamengo. Foi lá, desacatou o banco do Flamengo. Vamos ouvir o Lanceta aqui. Pedro, o que houve, Márcio Braga? Ninguém quer falar aqui no banco. Jogadores do Vasco se abraçam, se beijam. A torcida vai ao delírio. O Eurico Miranda tenta entrar em campo. Virou confusão. A torcida faz festa. Coesa. Esta marca não para no tempo. O endereço dos bons negócios. Aí, ó. Puxa daqui, puxa daqui. É muita gente. Álvaro Bragança, que é vice-presidente da federação. Tem todo mundo dentro do campo. Olha lá. Desceram com o torcedor ali pra baixo. Presidente Márcio Braga, você acha que foi uma atitude não esportiva do jogador do Vasco vir aqui no banco? Eu acho que o Vasco fez um bom campeonato. Olha a briga lá. Ih, olha lá. Alcindo. Entrou o goleiro Paulo César, reserva. O Acácio vai lá pra... E olha lá, o Zé Carlos. Olha só, pancadaria. Mas que coisa feia, minha gente. Peraí, que coisa feia. Torcedor invadindo aqui. Torcedor do Flamengo. Torcedores invadindo aqui também do Flamengo. O Alcindo está caído aqui, levou uma pancada muito forte. O que houve, hein, Zé? Zé do Carmo, o que houve? O Renato deu um tapa no Romário. Vai aí, Stocra. O que houve, Zé do Carmo? O que houve, Zé? Ele me empurrar, rapaz. O que houve, Zé? Ninguém me empurra, não. Ninguém me empurra. Torcedores do Flamengo em campo também. O Ouça, que é assessor do Márcio Braga. Ô, Cássio, lamentável isso, hein? Mas, poxa, eu acho que esse campeonato tinha que ter terminado. Isso é culpa da própria regulamento mal feito. O VAR deve ter sido campeão há muito tempo. É por isso que tá dando isso aí, ó. É isso aí, o João Saldanha. O Acácio disse que o regulamento é mal feito do campeonato. Os jogadores... Olha, o regulamento é mal feito quando se permite aqui no Brasil a invasão de 500 pessoas antes do jogo começar. Então aqui está tudo errado. O tumulto foi provocado por profissionais. É compreensível o regozijo dos jogadores, a entrada do gol, o gol absurdo, o gol espetacular que o Cocada fez no fim do jogo. O jogo que o Flamengo dominou o jogo inteiro. Olha o Alcindo saindo aí, ó. Agora sai o goleiro, reserva, vai lá, invade, dá um pontapé. Por quê? Porque o campo está invadido. Vamos ouvir o jogador Renato aqui. Renato, o que aconteceu? Ou um goleiro qualquer, eu não sou dedo duro. Então, vai lá e dá um pontapé num cara que está parado. Agora o campo está invadido. Continua a briga. Enquanto aqui no Brasil não for proibida a entrada de todos dentro do campo, que não sejam jogadores,
Isso é uma esculhambação. Aí o Alcindo foi duramente atingido pelo goleiro reserva Paulo César. Paulo, sabe como é que começou tudo isso? O Romário provocando o Renato. E o Renato deu um tapa Aí nele. o Renato deu um tapa, ele deu um pontapézinho. Aí pronto, aí começou. Pau pra lá, pau pra cá. Agora o violento mesmo foi o do Acácio em cima do Alcindo, que você vê aí. O tumulto está formado. Tem 1000 pessoas aí dentro do campo. Todas estão credenciadas. Porque se tivesse um torcedor coitado, a polícia baixava o pau e tirava o torcedor. Vamos ouvir o jogador Andrade. Olha, enquanto não acabar essa esculhambação, o futebol brasileiro não sai do buraco que se meteu. Ganharam tudo bem, eu ganhei muito também, não importa eu perder, pô. O que houve, Andrade, ali aquela hora? Pô, ele tava agredindo o Alcindo covardemente, pô, eu fui só em defesa do Alcindo. E, pô, acho que eles estão nervosos, não estão acostumados a ganhar título. Torcida do Vasco vai fazendo festa. Agora dentro do campo tá cheio de bolinha. E uma cena bonita aqui, o Renato dando água pro Donato do Vasco. Donato, como é que você analisa toda essa situação? É uma situação muito triste, já que essa briga aí não vai levar ninguém a nada. Eu acho que estou procurando aqui a paz igual as coisas aqui. Renato, no meio dessa confusão toda a gente viu um gesto bonito, você dando água pro Donato. Somos dois profissionais, né? A gente quer apenas jogar futebol, só isso. Conversar aqui com o Cocada. Ô Cocada, o que houve? Certeza absoluta que eu vou dar a volta por cima, porque eu trabalho, eu tenho muita dedicação no que eu faço. E se hoje eu tô colhendo frutos, é de um trabalho e de muita bênção que Deus tem me abençoado ultimamente. Cocada, você foi provocar ali o banco do Flamengo, Cocada? Como é que foi isso? Aqui o problema no banco foi que em 83, quando eu estive no Flamengo, o Carlinhos falou que eu não era jogador para jogar no Flamengo. A resposta para ele. É isso aí, Paulo, a resposta do Cocada ao Carlinhos. Ele foi direto no banco do Flamengo depois do gol e disse pro Carlinhos: tá vendo aí, em 83 você disse que eu não era jogador para o Flamengo. Aí está a resposta com o meu gol do título. Eu acho que bastava a resposta do gol do Cocada. O que ele fez dentro do campo era muito mais resposta do que ele veio fazer aqui fora. Até porque, Paulo, isso é relativo. O cara pode estar bem no ano, mal no outro, né? Agora, lamentável esse final, com essa pancadaria toda, um péssimo exemplo para todo mundo que tá vendo aí, mas vai fazer o quê? O gol do Cocada foi muito bonito. O gol do Cocada foi lindo. Uma maravilha de gol, gol de decisão. Agora, essa invasão do campo, invasão por profissionais, não tem nenhum torcedor aí dentro do campo. Não avacalhem o povo. A torcida está comemorando. Vamos conversar aqui com o Edinho rapidinho. Edinho, no lance do gol, especificamente, no gol do Cocada, como é que você analisa esse gol do Vasco? Houve realmente uma falha da defesa? Como é que foi? Houve, lógico. A falha sempre tem a defesa. O Cocada veio livre, nós deixamos ele passar e ele fez o gol. Agora, como é que você analisa essa final de campeonato com essa confusão toda, Edinho? Isso são os nervos que estão exaltados. Numa gozação do Romário com o Renato não gostou e revidou. Você acha que aqui o Romário aqui, ô Paulo César? O que houve, Romário? O Renato, quando ganha, ele encarna, ele brinca. E a gente no encontro da seleção, a gente brincou. Ele me encarnou que ia ganhar. Agora eu tô ganhando, tô encarnando ele. Ele foi desonesto, me deu um tapa na cara sem eu estar olhando. Eu acho que isso aí é falta de personalidade dele. Realmente prova que ele é um moleque, é um safado. O desabafo de Romário. O Andrade também. Desabafo do Romário. E tá todo mundo convocado para a seleção do Carlos Alberto Silva, hein? E aí, como é que fica? Ninguém vai não, os clubes já disseram que não vão ceder jogadores aí para a seleção Carlos Alberto Silva, porque já declararam Sport e Guarani campeões e não Flamengo Inter. É uma bagunça. Paulo, não vou nem falar disso agora, que é brincadeira. O Vasco merece o título de campeão, fez a melhor campanha, ganhou 4 vezes do Flamengo, né, Márcio Braga? Não pode chiar não, Márcio. Perdeu 4 vezes do Vasco. Hoje é a 4ª vez. O Vasco merece o campeonato e no segundo tempo mostrou, inclusive, o preparo físico superior mais uma vez, depois do primeiro tempo, em que o Flamengo foi realmente superior, mas não soube fazer o gol. E futebol, Paulo, que é mesmo, hein? É bola na rede, né? Quem não faz, leva. Deixa eu ver o Renato aqui. Renato, o Romário deu uma entrevista agora para os Toques, dizendo o seguinte, que lá com a seleção, na apresentação e tal, você disse que ganharia esse título e tal, que faria um bom resultado e tal.
e queria encarnar nele, no bom sentido. Aí ele disse que agora, depois do gol, ele veio mexer contigo que você teria dado um tapa na cara dele. O que houve realmente? Ele veio na frente e me gozar, tudo bem. Falei pra ele parar, gozou, já tirou o sarro dele, tudo bem. Virei as costas, continuou? Continuou. Avisei o juiz, ele continuou. Veio, me empurrou. Ah, também não sou de ferro, não. Depoimento do Renato. O Renato aí confessa que não aguentou a gozação do Romário. Assim não dá. Vamos ouvir o Bebeto aqui. O Bebeto está ficando um pouco emocionado até. Bebeto, uma final de campeonato bastante tumultuada, né? Infelizmente, né? O futebol brasileiro é isso mesmo. Mas no lance, depois do lance do gol, o que houve? Você acha que o Flamengo de repente perdeu a cabeça? O Vasco implicou com o Flamengo? O que houve realmente? Não sei, eu vi o Romário brincando com o Renato, gozando o Renato. O Renato disse que perdeu a cabeça. Realmente, pô, o Vasco fez 1-0. Ele fica gozando, dá nisso. Aí você vê Bete Gama, com o troféu Rede Manchete, que vai ser entregue ao capitão do Vasco da Gama. Bete Gama, inclusive, é capa da revista Ele e Ela, da editora Bloch. Homenagem da Rede Manchete ao campeão, bicampeão Vasco da Gama, pela conquista desta Copa Rio 1988. E o Alberto Léo vai fazer a entrega ao goleador do time campeão, que é o Romário. Daí o editor de esportes da Rede Manchete, Alberto Léo, também vai fazer a entrega de um troféu ao goleador do time campeão, que é o Vasco da Gama, Romário. Mas vamos ver, o jogo ainda não acabou. O Aloysio viu que está lá do outro lado, pediu o policiamento, agora está fazendo uma varredura, aí botar todo mundo para fora. Eu quero que o Paulo César Andrade e o Antônio Stockler me digam o que o Aloysio viu que vai fazer. Se ele vai expulsar, se ele... Como é que ele... A atitude que ele vai fazer. João Saldanha. Ô Paulo, tá lá no placar, a partida não está encerrada, liberem o gramado. Tudo para profissionais da imprensa, do rádio, e profissionais e dirigentes e cartolas e tal. Não tem nenhum torcedor aí. Isso é que é deprimente no futebol. Falta 1 minuto e alguns segundos, para os descontos, uns 2 minutos, para o jogo terminar. Agora tá ali, ó, um novo tumulto. Outra briga. Um guarda prendeu um cara, coitado, o único invasor que tá aqui fora. E o guarda tá levando o cara lá pro meio do campo. Pomba, o guarda quer aparecer? Ô, Paulo César, bota a câmera aí. É que ali tem uma opção de guarda aqui me segurando. Olha lá, o guarda leva o cara pra dentro do campo, em vez de pegar o cara e tirar do campo. Peraí, isso é uma esculhambação geral. Ô João, o Lazzaroni foi agredido. Tremendo tumulto aqui. Mas tem que ser agredido qualquer um. Quem tiver aí, nesse bolo de profissionais da imprensa, do rádio, esses cartolas. Agora entrou um coitado lá, o guarda espancou o cara e ia levando pra dentro do campo. Como esse é o fim do mundo. Agora, João, tá cheio de torcedores aqui também. Dirigentes do Vasco. Não tem torcedor, não, senhor. O único torcedor que estava ali era esse que os guardas baixaram o pau. Torcedores que eu digo são conselheiros, filhos de conselheiros. Sim, cartola. Exatamente, filho de diretor, tá cheio aqui. E imprensa invasão que tem. Total aqui. Enquanto aqui no Brasil não continuar a ser tolerada essa invasão de imprensa, de rádio, de fios do diabo a 4, o nosso futebol continuará a ser uma esculhambação. Tenho dito. E agora a polícia faz um cordão de isolamento para impedir que a imprensa e algum torcedor, evidentemente, entre no gramado. Vamos ver que o Aloysio viu, reuniu todos os jogadores lá no centro do campo. A informação que eu tenho é que ele vai continuar a partida. Bom, isso é claro. Não acabou. Ô Lazzaroni, uma vergonha, hein? Muita gente aqui dentro do campo, não terminou o jogo ainda. Infelizmente, né, Stock? O que aconteceu isso, Lazzaroni? Tem gente do Flamengo, do Vasco, todo mundo com faixa. Tinha que esperar acabar o jogo, né, Lazzaroni? O ideal é que todos estivessem, cada um no seu lugar. Vamos ouvir o presidente da Federação do Rio, Eduardo Viana. Eduardo, que final mais tumultuada, né? É lamentável que isso aconteça numa partida tão brilhante, tão disputada como estava essa. Cartão vermelho lá no campo, hein? Cartão vermelho. Olha, levantado, me parece pro Renato. Parece que também para Zé do Carmo.
O Aloysio Biug. Cocada, cartão pro Cocada vermelho, hein? Cocada, tá certo, Cocada. Por quê? Porque fez o gol. Não, ele veio aqui e desacatou o banco do Flamengo também, João. Tudo bem, mas o campo está invadido desde o começo do jogo, desde antes do jogo. E olha lá, o Cocada tá correndo pro meio do campo. Vamos ver o que. Peraí. Tem a Miss Laranja do Umbigo, Miss não sei o quê, Miss Loura, Miss Morena. Bom, vai ser esculhambação. Vamos ver lá. Tá o bandeirinha. Paulo Roberto Chaves. Zé Carlos está empurrando para longe ali. Empurrou o Romário. Né, mas empurrou na boa, né? Naquela para afastar ele. Os dois estão tranquilos ali. O Andrade correndo até a lateral do campo. Olha lá, o Romário está saindo. Veio o Enágio. Alô. Olha lá. E o Romário continua lá, desafiando o Renato. Tá saindo um do lado e o outro do outro. Um olhando pra cara do outro. Aí, ó. Estão os dois. Olha lá. Renato pro Romário. O Romário fazendo o sinal com o polegar. Sou bi. Romário e Renato também expulsos. O Acácio está lá, apaziguando, fazendo o Romário sair de campo. O Renato do outro lado está sendo escoltado. Aí, ó. Já deu depoimento dele, ele disse que deu mesmo tapa na cara do Romário. Ele não aguentou a gozação do Romário. Falou ali. Tá gravado. E agora o jogador Renato já entrou para o vestiário do Flamengo. Do outro lado o Romário ainda tá na boca do túnel ali, tem gente prendendo e tal. Eu vi aqui o Romário. Ô, Romário, eu sou bicampeão, não tem problema, meu senhor. É isso aí, Romário. Eu vi aqui o Cocada. Jogador para estar do Flamengo. Ele me dispensou do Flamengo, dizendo que eu não era jogador. Pô, no momento eu tinha 21 anos e eles preferiram pagar 120 milhões no passe do Heitor, não quiseram pagar 40 no meu por causa do Carlinhos, que falou que eu não era jogador do Flamengo. Teve expulsão do Taresco também. Duzinho, não. Bom, a saída tá aí. Recomeça o jogo com 60 minutos, 50 segundos. Enquanto isso, o Cocada está sendo carregado lá para a torcida. Edinho. Júlio César pro Bebeto na área. Foi desarmado ali na entrada de Paulo Roberto. Bismarck. Jorginho retoma. Mazinho. Aldair brigando aí com Giovani. Bismarck. Fernando. Mazinho. Torcida do Vasco Britolé. Bola do Acácio. Bebeto. Abraça na área. Cortou Donato. O
Juiz já tinha que acabar isso. Acabava, pronto. Agora ele está fazendo descer, vai lá. O Aloysio Biug não acabou não, já estava outra invasão recomeçando, ele está pedindo é bola. Invasão de imprensa, fotógrafos, radialistas, o diabo quatro. Nenhum torcedor. Júlio César. Bebeto. Zé do Carmo. Paulo Roberto jogou para longe. No tempo corrido tem 63 minutos e 44 segundos. Quase 64 minutos. E no tempo de jogo tem 47 quase. Eu acho que ele está descontando uns 2 minutos, 3. Porque é a bola, não sei. Andrade. Desarmado ali. Olha o Zé Carlos onde é que veio jogar. Pro Edinho. Vai de ponta direita. Cruzamento. Leonardo atrasando com Andrade. Bebeto. Júlio César. Tentou girar, explodiu no Mazinho. Bebeto recupera. Sobra pro Andrade. Fernando está em cima. Toma pelo Vasco. Bismarck. Zé do Carmo lançou. Fernando saiu. Zé Carlos. Olha o Zé Carlos, olha lá. Lançou na frente pro Bebeto. Mazinho. Protege. Jogou a bola para longe. Bola pro mato que o jogo é de campeonato. Olha o Zé Carlos. Está no meio do campo, do lado do Aldair. O que é que o Zé Carlos está querendo, hein? Tá indo para o Paulo e o juiz. O que é que ele está querendo? Ele não acaba o jogo, você sabe que o Vasco já é campeão, que nada vai mudar. E mesmo que o Flamengo faça um gol, o Vasco já é campeão. Então isso é uma palhaçada. O que esse rapaz está fazendo aí? Acabou. Olha lá. Pediu a bola ali. Não acabou. Não acabou não. Agora sim. Não. Levantou a bola. Mandou cobrar o lateral. Jorginho. Zinho. Júlio César. Bismarck. No bate-rebate a sobra do Edinho. Bebeto. Falta marcada pelo Aloysio Biug. O árbitro está profundamente equivocado. Não houve esses descontos, não. O jogo tinha 44 minutos e pouco. Ninguém está entendendo isso aí. Tinham 44 e 12 quando o Cocada fez o gol. Isso é vedetismo de subdesenvolvido, Paulo. Bomba! Tá bem, vai que agora eu, se fosse o goleiro do Vasco, eu saía, deixava a bola entrar e dava uma banana pro juiz. Porque ele não tinha coragem de prorrogar mais um segundo. Essa mediocridade total. Cobrança do Edinho. Bola tocou ainda na zaga do Vasco, escanteio. Tem gente pra burro dentro do campo, viu? Aí quase que não dá pro Zinho ter espaço para cobrar o escanteio. E o Zé Carlos está dentro da área, o goleiro do Flamengo. E olha lá, tá o Zé Carlos foi lá disputar a bola. Aí ele não pode pegar com a mão, não, que tá na área do adversário. E olha lá, tá sem goleiro o Flamengo, hein? Zé Carlos ficou. Andrade, não tem ninguém para ele atrasar, não, olha lá. Bismarck chegou em cima, tocou pro Edinho. Zé Carlos pediu bola na frente. Bebeto. Olha lá, você viu o Zé Carlos ali no canto, né? Júlio César. Leonardo.
Zinho. Saiu do Zé do Carmo. Paulo Roberto. Edinho furou, a bola sobrou para Aldair. Leonardo. Nossa, está impedido. Desmarque. Não acabou ainda não, não acabou ainda não. O pessoal toda hora entra dentro do campo aqui. Nossa senhora, o juiz apita alguma coisa, uma falta. Mandou repetir que cobrou com a bola rolando. Agora sim. Júlio César. Desmarque. Tocou pro Cocada. Tá cheio de gás o Cocada. Aí ele. Aí o Cocada, Romário tá na área. Edinho tá em cima. Cocada bateu. Gol! Segundo tempo de jogo, o Cocada desfaz o Flamengo, tirou a camisa, fez festa. Veja aí o gol da vitória, o gol do bicampeonato do Vasco da Gama. Cocada! Ele tirou a camisa, está colocando de novo. Cocada! Como é que foi esse gol? Ele está aqui no banco do Flamengo. Cocada brigando no banco do Flamengo. Foi lá, desacatou o banco do Flamengo. Vamos ouvir o Lanceta aqui. Pedro, o que houve, nosso braço? Ninguém quer falar aqui no banco. Jogadores do Vasco se abraçam, se beijam. A torcida vai ao delírio. O Eurico Miranda tenta entrar em campo. Virou confusão. Virou confusão. A torcida faz festa. Aí Giovani. A enfiada na direita para Cocada. Ele acabou de entrar e está inteiro. Puxa o Vasco à frente. O corte por dentro em cima de Edinho. Gol! Do Vasco! Cocada, um golaço de Cocada aos 43 do segundo tempo para confirmar o título do Vasco. Aí a festa da torcida, a invasão de campo, a galera faz a festa na arquibancada. Fernando e o troféu de campeão, Paulo Roberto. O Vasco é bicampeão carioca de futebol. 87, 88, a festa vascaína no Maracanã.